Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 3 da carta aos Tessalonicenses. E eu quero nessa noite também saber que você possa levantar sua mão. Aqueles que nos visitam nessa noite, levanta a sua mão assim. Nós queremos conhecer vocês. Aqueles que nos visitam nessa noite, levanta a sua mão lá em cima. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe. Como é que a igreja vai dizer esses irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 3. Do 1 ao 10. Primeira Tessalonicenses, capítulo 3, do 1 ao 10. Por isso, não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimos na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhe dizíamos que seríamos perseguidos. O que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês, que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar, para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. A palavra do Senhor, que Ele nos abençoe. Oremos ao Senhor. Meu Deus, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Ó Santo Deus Todo-Poderoso, nós Te amamos, Senhor, porque a Tua palavra nos diz claramente e nos ensina que o Senhor nos amou de tal maneira que nós ficamos perplexos com o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, sobre a humanidade, não só sobre a Tua igreja, mas a humanidade toda, Senhor. Então, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa de oração. Obrigado, Deus, por essa semana que o Senhor mais uma vez nos abençoou, mais uma vez o Senhor nos protegeu do mal, nos protegeu, Senhor, de Satanás, dos ataques dele contra a nossa vida, contra a integridade da nossa vida, meu Deus. E obrigado pelo Teu amor, porque o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem cumprido cada dia da nossa vida. Então nós somos muito gratos ao Senhor e felizes por isso, Senhor. E essa notícia maravilhosa que o Senhor diz a cada dia através da Tua palavra para todos nós. Muito obrigado. E eu te peço, ao Espírito de Deus, que o Senhor traga toda a paz, todo o conforto, toda a segurança que nós precisamos como os Teus filhos, porque nós estamos, Senhor, todos nós, e estamos nas Tuas mãos, Senhor, e estamos seguros, porque o Senhor mudou o nosso viver. Muito obrigado. Nós oramos também pedindo perdão pelos nossos pecados, Senhor,
Que o Senhor nos perdoe e nos purifique de toda a nossa iniquidade. É assim que te oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, eu quero pensar nessa noite sobre as boas notícias e também dias sem esperança. E desde o momento em que o homem pecou, a humanidade ela perdeu essa esperança. Então o mundo hoje, até os dias de hoje, cada dia mais difícil de ser vividos, os dias são dias assustadores, não é? Tem trazido muito medo à humanidade toda. E a igreja do Senhor, como tem sido instruída, não é? Porque são muitas informações. Por exemplo, aqui essa igreja ela tem mais de 27 anos, não é? 34 anos de informação constante, tá? Das informações de Deus, os preparos para a vida, a pregação da palavra, a iluminação da palavra, o cuidado de Deus. Então nós temos visto e treinados e preparados por Deus para viver esses tempos que nós temos visto hoje. Mas também é verdade que Deus tem protegido nossas vidas, não é? Nosso caminhar. E mais uma vez eu apenas repito isso, que as notícias que acontecem no dia a dia do nosso país em especial são assustadoras, não é? Muitas pessoas vítimas de ladrões, internautas, dificultando a vida de muitas pessoas, saqueando as contas de muitas pessoas, enganando de várias formas. Nós vivemos tempos difíceis, não é? Ligações com sites falsos e muitas pessoas despreparadas para a vida caem nessas armadilhas de Satanás e essas pessoas têm tido muitos prejuízos na sua vida, entre outros. Então nós vivemos num mundo inseguro. Essa é a verdade. Mas também é verdade que Deus tem protegido cada um de nós, não é? E que a cada dia nós tenhamos muito cuidado, principalmente com ligações. Tá? Eu particularmente, não é, parece um absurdo, mas eu digo aqui abertamente à igreja, não ligue para mim, porque só se eu conhecer por telefone. É isso que eu digo a vocês. Não fiquem chateados por isso, mas eu não atendo telefone. Se eu não conhecer, se eu não tiver já seu nome agendado, eu não atendo. Se você quiser conversar comigo, eu atendo também na mesma hora. Se você conversar pelo WhatsApp, não é? Talvez pode ser falha também, pode ser um WhatsApp falso, né? Uma imagem falsa, mas pelo menos há como a gente se comunicar com maior segurança. Então, por quê? É porque o pastor é besta? Não. É só um cuidado. É só um cuidado. Antigamente não tinha telefone, as pessoas não se achavam. Não era, não? Sabe por quê? Porque existem interesses. Então, quando existe interesse, a gente vai em busca de interesse. Se não tem interesse, então, ninguém vai atrás de você, claro. Mas, às vezes, nós estamos tão treinados pelo pragmatismo da vida, pelo sucesso. Nem pensem que essa ideia de projetar sua imagem, de ser conhecido, é apenas para aqueles que navegam nas redes sociais, nos Instagrams da vida. Não. Então, hoje é algo que a humanidade precisa ser vista. Os seres humanos hoje vivem um tempo, todos eles querem ser vistos. E a Bíblia vai dizer que nós devemos fugir dessas coisas. Devemos fugir. É por isso que a palavra de Deus ela nos instrui para isso. Nos instrui muito. Então, irmãos, por exemplo, essa carta aqui que o apóstolo Paulo escreve, ele escreve mais ou menos pelo ano 51 depois de Cristo, mas no ano 50, por que eu vou falar nisso? No ano 50, a igreja de Jerusalém tem um concílio, é o primeiro concílio. Teve antes, com Josias, mas esse mais definido, porque a igreja estava assim, definida como igreja. Então, Paulo enfrenta um problema porque ele não quer batizar as pessoas judias que eram convertidas ao cristianismo. Nem batizava também os gentios que se convertiam. E os judeus queriam que ele batizasse, aliás, que ele circuncidasse. E aí cria um problema muito grande. Então, na primeira viagem, no retorno, no relatório, Paulo fala isso junto com Barnabé, a igreja de Antioquia. A igreja, sabiamente, entende que deve
ir para Jerusalém. Estavam a maioria dos apóstolos presentes, segundo as Escrituras, não define se todos estavam, mas diz que os apóstolos estavam presentes nessa reunião. E aí, Tiago, que era provavelmente o líder da igreja ali em Jerusalém, entende, por testemunho de Pedro, testemunho de Paulo, de Barnabé, que não era preciso mais circuncidar os gentios, ser pesados para ele. Então, a decisão de Barnabé, aliás, de Tiago, depois de ouvir os relatos de todos eles, a opinião, o concílio é muito debatido por muitas opiniões, e ali ele chega a uma conclusão, tá, que a igreja do Senhor, aquela já que estava salva naquele momento, e os outros queriam se converter ao cristianismo, não estavam mais obrigados, os gentios especialmente, a serem circuncidados, tá? Então, não precisava disso. Agora, a orientação é para que o povo de Deus se afastasse, presta atenção, dos animais oferecidos aos ídolos. Também se afastassem do sangue desses animais que eram sacrificados aos ídolos. E também das carnes de animais estrangulados, não é? Estrangulados, mortos, oferecidos. E eles deveriam não comer essa carne. E também da imoralidade sexual. Então a gente sabe, irmãos, como está hoje essa área da depravação sexual está muito grande mesmo, e a tendência é aumentar. Então eu peço que aos irmãos que considerem isso, porque é palavra de Deus, principalmente aos ídolos, tá? Então é natural que o nosso cérebro, junto com as nossas emoções, quando nós somos ativados pelo sistema coercitivo dos prazeres da vida, necessariamente somos ativados. E aí vem certas lembranças do passado, quando nós vivemos numa vida do paganismo, queremos novamente nos deixar levar por essas emoções que trazem, naturalmente, o cérebro é um mistério. A lembrança, quando você tem algo que você realmente gosta daquilo, então o seu cérebro ele traz a memória e joga toda a ativação dos prazeres que tinham antes, como se fosse hoje. E aí o coração de muitas pessoas ficam meio que confusos nessa hora. Então aí pelo ano 51, o apóstolo Paulo manda essa carta através de Silas e de Judas. É aí quando Silas aparece no cenário do serviço ministerial como missionário, como companheiro do apóstolo Paulo, e acaba ele ficando em Tessalônica e acompanhando todo o pessoal, fica em Antioquia, e dali ele se envolve com os projetos missionários da igreja de Antioquia e se torna o grande líder que ele foi, grande companheiro do apóstolo Paulo. Então, quando Paulo, o que acontece aqui? Acontece, irmãos, que Paulo, quando ele chega na segunda viagem, já abastecido pela decisão do concílio de Jerusalém, ele chega já sabendo que ele poderia pregar o evangelho, ganhar almas, estaria livre desses problemas da circuncisão. Enfrentaria apenas com o judaísmo, ou os judeus, aonde ele chegava em algumas sinagogas, como era de praxe do apóstolo Paulo. Ele chegava numa cidade e ia direto para uma sinagoga, porque servia como apoio para que ele pudesse pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, como o Senhor quer que nós também façamos nos dias de hoje. Então, ele chega em Filipos, acontece tudo aquilo, a igreja de Filipos é formada, a primeira igreja da Europa é formada, não é? Provavelmente na casa de Lídia. E aí, quando Paulo sai, ele é preso, todos nós sabemos disso, ele é preso e tem todo aquele sofrimento, mas como cidadão, ele acaba dando a carteirada de romano e sai daquela prisão e vai para Tessalônica. E aí ele passa por Anfípolis, né, e passa por outra cidade. Por duas cidades que provavelmente não tinha sinagoga. E aí ele desce direto para Tessalônica, aonde tem uma sinagoga, e ele fica na casa de justos. O evangelho, ensinando por 3 sábados seguintes. Só que isso causa um tumulto gigante, não é? O povo de Tessalônica se revolta contra o apóstolo Paulo e procura prendê-lo. E aí
ele é escondido pelos seus amigos, protegidos, e aí Justus é quem leva a culpa. Vai ser interrogado, vão prender Paulo, mas acabam não encontrando Paulo e levam Justus, e acaba Justus junto com os outros irmãos, pagando uma fiança, e aí eles são liberados. E aí, à noite, esses irmãos escoltam o apóstolo Paulo até Bereia, e de Bereia, quando Paulo chega em Bereia, achando que está tudo bem, que está tudo tranquilo, os tessalonicenses, inimigos da pregação da palavra e do reino de Deus, se reúnem lá, pegam pessoas desocupadas, pessoas ruins da sociedade, né, os desocupados, e levam para perseguir o apóstolo Paulo em Bereia. Então os irmãos, sabendo, mais uma vez, escoltam Paulo para Atenas. E aí, tudo plano de Deus, mas o grande sofrimento que o apóstolo começa a sofrer por causa do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a igreja de Tessalônica, ela é fundada nesse ambiente. E Paulo fica preocupado, ele quer saber notícias. E ele manda aí Timóteo, não é que o jovem, mas você vê no texto aqui, que ele diz claramente, ó, estou enviando Timóteo, nosso irmão, cooperador de Deus no Evangelho em Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Então, o que é isso? É um gabarito, é uma autorização, é uma confiança que Paulo tinha em Timóteo, um jovem, um menino muito jovem. E Paulo mostra claramente a confiança que ele tinha nele, mas fica preocupado com tudo isso, porque o que Paulo queria saber, irmãos, e preocupado com a igreja de Tessalônica, ele não tinha informação mais nenhuma. E a pressão que foi grande demais, a perseguição, ele ficou preocupado para que os tessalonicenses, aqueles que foram salvos, pudessem ser fortalecidos na fé. É isso que acontece com todo cristão nos dias de hoje, porque hoje os cristãos de Tessalônica não estão mais aqui. Então você que se converteu recentemente, você que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos de vida com Cristo, 4, 5 anos, você ainda é uma criança. Então precisamos desse fortalecimento na fé, para que possamos resistir às perseguições que a palavra de Deus nos traz, que o Evangelho nos traz. Então, irmãos, essa era a preocupação. E Paulo vai mostrar aqui, enviando Timóteo para expressar todo o amor e preocupação que ele tinha pela igreja de Tessalônica, que se converteram por aqueles salvos. Então, irmãos, como é que nós olhamos para essa paixão de Paulo? Expressa a paixão de Jesus por nós? Claro, claro. É a mesma coisa que a igreja aqui, quando sai para evangelizar, para plantar igrejas, como foi agora recentemente aqui no Eitel Santiago, como foi nos bancários, como foi agora no plano de vida. Então são coisas assim belíssimas, que mostra o quê? A paixão de Deus. Quando você chega na casa de alguém, quando você abre a sua boca e fala de Jesus para alguém, isso mostra o amor de Deus por essas pessoas, através de cada um de nós que estamos aqui e que estamos pregando o Evangelho em todo lugar, em todo o planeta. Então, o que é que Paulo vai dizer aqui? Atos 17, 1, 3 vai dizer: esse Jesus que eu proclamo é o Cristo. Então, com base nas Escrituras, provando que eles iriam sofrer por causa de Cristo. Assim como Paulo sofreu bastante, era importante, por isso que ele escreve essa carta. Quando ele começa a escrever a carta, Timóteo chega, porque ele está dizendo aqui, no início do capítulo 3, que ele enviou Timóteo, mostrando o amor dele. E quando ele se senta para isso, provavelmente deva ter acontecido assim, quando ele se senta para escrever todas as coisas, todas as preocupações, todos os cuidados, a orientação na afirmação da fé, não é, do amor de Deus, de conhecer a palavra, de conhecer a divindade do Senhor, de sermos conhecidos, de conhecer o irmão, nos aproximarmos dele e termos a alegria. A alegria por quê? Naquela época, quando um crente se encontrava com outro crente, eles tinham uma alegria gigante.
Eles sentiam alegria porque o outro crente que estava na frente dele tinha prazer pela palavra de Deus. Ele sabia que o crente que estava na frente dele, olha, eu sou crente também. Isso é mesmo, rapaz, que coisa boa. E eles compartilhavam da palavra porque eles tinham a certeza. Conversavam sobre a divindade de Deus porque eles dois tinham prazer na divindade de Deus. Eles tinham prazer de compartilhar os milagres. Eles tinham prazer de compartilhar os resultados de suas orações. Eles tinham prazer de compartilhar o testemunho deles. Então era algo notório, apaixonante. Tinha pessoas contrárias, claro. Tinha falsos mestres, claro que tinha. Inclusive, essa é uma das preocupações do apóstolo Paulo com relação aos falsos mestres. Inclusive, estavam já dizendo no meio da Tessalonicenses que Jesus já tinha voltado. Então, muitos mentirosos existem até hoje. Em 1914, um grupo herético que tem no mundo todo, inclusive no Brasil, e especialmente em Tibiri 2, né, um grupo que remanescente do gnosticismo, que nega Cristo, que nega o Espírito Santo de Deus, e que diz que Jesus já tinha voltado em 1914. Então, irmãos, isso é a prova da falta de conhecimento, do analfabetismo, da falta de intelectualidade bíblica, falta de homens poderosos nas Escrituras, como foi Apolo. Apolo, quando chegou, as pessoas ouvindo Apolo pregar, diziam assim, que homem poderoso nas Escrituras. Então, esses grupos não têm essas coisas. O que eles têm é muita mentira na boca, na língua, porque eles são enviados do mal para enganar as pessoas. Então, qual é o problema dos dias de hoje? Que aí a carta traz essa preocupação, porque são dias sem esperança. São dias sem esperança. Por que dias sem esperança, pastor? Se nós temos esperança em Cristo Jesus. A boa notícia é a salvação que Deus nos deu. Essa é a boa notícia. Que Jesus nos salvou. Aleluia. Jesus mudou a nossa vida. Deus escreveu o nosso nome no livro da vida. Então, qual é a má notícia, os dias sem esperança nos momentos de hoje? É porque, segundo o que nós entendemos pela palavra de Deus, irmãos, e o dia a dia de hoje, os cristãos de hoje estão vivendo uma crise cristã. Porque quando você encontra um cristão, ele não tem muita paixão pela palavra de Deus. Olha o perigo. Não tem. Não compartilha sobre a divindade de Deus. Isso era uma preocupação lá atrás de Paulo no início da igreja. Hoje é uma realidade. As pessoas não compartilham, não estudam as Escrituras como é para fazer como o Senhor nos orienta. E qual é o risco disso? O risco disso são os entretenimentos. Não é? A igreja, desde o século XIX, presta atenção, o século XIX para cá, alguns da linha de deixar um pouco as Escrituras de lado, presta atenção, vamos agora criar entretenimento na igreja. Então as pessoas vão hoje, nos dias de hoje, olha, desde o final do século XVIII, início do século XIX, a gente vê hoje repercutindo, respingando de maneira muito forte no século XXI, em 2023. O quê? As pessoas vão por entretenimento, vão querer buscar entretenimento, como se trabalhássemos a semana toda e fôssemos buscar um entretenimento, uma satisfação em algo que se faz para trazer prazer. E não é. A igreja não é isso. Nunca foi. A igreja, nós vamos à igreja porque Deus é o Senhor da nossa vida. Ele é digno de todo louvor. Nós só existimos por causa dele. Só damos um passo por causa dele. Só pensamos e sentimos e vivemos por causa dele. Nós só somos abençoados no trabalho por causa dele. Tudo que você é hoje por causa dele. Tudo é por ele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito teria sentido.
Então eu não venho para a igreja, presta atenção, eu não venho para a igreja buscar entretenimento. Porque se quiser entretenimento, vamos botar um forró aqui dentro. Amém? Diga não, pastor. Diga amém não, irmão. Diga não, amém não. Aqui, forró. Não é? Vamos botar aqui um carnaval aqui dentro. Fazer qualquer coisa aqui dentro. Um bate-papo. Sei lá, qualquer coisa aí para se divertir. Mas a igreja é lugar de adoração. A gente vem para a casa de Deus para adorar a Deus. E como acontece isso? Na igreja chegam muitas pessoas maravilhadas, empolgadas, que ficam felizes, se levantam e cantam louvores fortes, muita alegria no coração. Tem outras que nem conseguem sentar-se direito. Ficam tristes, não conseguem nem se movimentar, começam a chorar. Esse é um ambiente de Deus. Porque Deus conhece a alegria e conhece a tristeza de cada um. Aqui é lugar de reflexão sobre a vida, de valorizar a vida, de sentir a dor do outro. Num ambiente de entretenimento, ninguém está preocupado com ninguém. Nunca esteve. Então, qual é a tendência? Preste atenção, qual é a tendência do futuro? Deus disse que aqueles que vão herdar o reino dos céus, a porta é de que maneira? Larga ou estreita? Estreita. Estreita. Então nós devemos pensar muito sobre isso. Então Paulo vai dizer, a igreja de Tessalonicenses, não é, como era de costume ele pregar as escrituras sagradas. Paulo pregava as escrituras sagradas, como ele diz em outros textos, que ele chegou, a única coisa, quando ele dá o relatório a Antioquia, a igreja de Antioquia, na Síria, ele diz que a única coisa que ele tinha nas suas mãos era a palavra de Deus. Então, com base nas escrituras, explicando, ele passou 3 sábados, provavelmente consecutivos ali em Tessalônica, pregando que Cristo deveria sofrer. Ele não pregou entretenimento. Paulo passou 3 sábados pregando na sinagoga, dizendo que o Cristo que ele pregava, as escrituras diziam que ele tinha que sofrer, mas também que além do sofrimento dele todo na cruz que ele passou, a sua humilhação toda da cruz, a humilhação na Via Crucis, quando ele passa, as pessoas tudo olhando para ele sendo desmoralizado. Cristo foi desmoralizado. Cristo foi visto como um malfeitor. Cristo foi visto, apresentado, aliás, foi apresentado como um malfeitor, junto com 2 ladrões. É verdade que o Deus que a gente serve é um Deus que faz as coisas no secreto. É verdade que aquelas pessoas disseram, aqueles 2 homens, olha, esses são 2 miseráveis, são 3 miseráveis que estão aí sendo levados, presos. Merece a prisão mesmo, porque tem pessoas, irmãos, que a mente do homem, presta atenção, a mente do homem, ela é adoecida. Não é? Ela é adoecida. Presta atenção. Foi tida uma brincadeira. Já ouviram falar de telefone sem fio? Já ouviram falar de telefone sem fio? Foi feita uma brincadeira conosco, com as nossas criancinhas, no retiro espiritual, no AME. E foi dito assim, o tema da igreja, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se não me falha a memória, as crianças todas foram passando de ouvido para ouvido, de ouvido para ouvido. As criancinhas, que delas sai um perfeito louvor. Como foi que chegou no outro lado? Maranata, vamos comer cuscuz. Deu certo porque bateu com o pastor. Eu gosto de cuscuz, né? Amo cuscuz. Imagina na mente de um adulto irresponsável,
sem ter propriedade das coisas, e vai falar de algo que ele não tem propriedade, é um irresponsável. Nós precisamos saber que todos nós que estamos aqui, somos doentes. E precisamos de Cristo. Não confie na sua mente, confie na palavra de Deus. É a palavra de Deus que ajusta. Quando o Senhor diz que nós devemos guardar nossa língua, porque processa a língua, a gente processa uma coisa errada e vai dizer para os outros: ora, vem Senhor Jesus, Maranata, venha Senhor Jesus, vai dizer: gente, Maranata, a igreja está promovendo comer cuscuz. Foi o que disseram que aqueles 3 homens são miseráveis, sem saber. Muitos ali nem sabiam o que estava acontecendo com aqueles 2 homens. Nem com Cristo. Mas crucificaram todos 3. Mas é verdade que o Senhor na cruz salvou Dimas e não salvou Gestas, porque Gestas tinha um coração duro e não se converteu ao cristianismo. Mas ele podia ter recebido Cristo naquela cruz para não ir para o inferno. Então, irmãos, a igreja do Senhor, essa boa notícia que Paulo estava preocupado, que é também a preocupação da igreja, da liderança da igreja, dos pastores por todos os séculos, é essa mesma preocupação de Paulo, é a mesma instrução de Deus, para que as pessoas se guardem desses dias ruins que estão aí fora, que leiam a Bíblia para estarem preparados para viver uma vida simples no lar. Simples. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: a preocupação de Paulo agora é que os tessalonicenses que estavam salvos precisavam ser edificados. Mais uma vez, continuando sobre a palavra que eu disse: você que tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, você tem 10 anos de convertido, você tem 15 anos, você é um adolescente ainda. Então você precisa fortalecer a sua fé. Você precisa crescer no conhecimento da palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque nenhum de vocês são malditos, não. Nenhum de vocês não são pecadores mais. Deus mudou o curso da nossa vida. Deus agora nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Todas elas. Então nós devemos nos guardar disso, guardar em nosso coração: eu sou abençoado por Deus. É tanto que Romanos 8:1 vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então é promessa de Deus, a mão de Deus está sobre a sua vida. Nada pode separar-nos mais do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa é a boa notícia que Paulo passou para a igreja de Tessalônica, preocupado com isso, como a igreja do Senhor pelos séculos continua pregando a mesma coisa. Então, irmãos, o versículo 3 e 4, quando diz aqui: para que ninguém seja abalado, preste atenção, olha o texto, o versículo 3 e 4. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos o quê? Perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Fomos perseguidos, porque Paulo já tinha dito: nós seremos perseguidos por causa da pregação da palavra de Deus. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, 2 Timóteo 3,12, elas ensinam o seguinte, as escrituras ensinam o seguinte: de fato, 2 Timóteo 3,12, de fato, todos os que desejam, prestem atenção, marquem esse texto na sua Bíblia, olha o que é que o texto sagrado diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão o quê? Perseguidos. Então todos nós. Quem aqui é salvo e remido pelo sangue do Cordeiro? Quem aceitou a Cristo como Senhor e Salvador? Todos nós, vamos dizer, todos nós, por amor de Cristo,
seremos perseguidos. Pronto. Depois, você não está numa crise existencial. Deus esqueceu de mim. Ou tomando decisões erradas em suas vidas e colocando em Deus como foi a viúva Noemi, quando ela disse: Deus está pesando a mão sobre minha vida. Na realidade, Deus não fez isso. Ela que meteu os pés pelas mãos, tomou decisões erradas com seu marido. Foi para a terra de Moabe, uma terra que Deus não suportava Moabe, porque ele era um cara covarde, perseguiu o povo de Deus. Como é que as pessoas perseguem o povo de Deus e nós vamos estar no meio dessas pessoas? Delas, Deus nos tirou. Vamos ser enviados a elas, mas para pregar a palavra de Deus, para dizer que eles se arrependam, porque é chegado o reino dos céus. E não está em comunhão de novo, não é? Com esse mundo caído. Então, Noemi vai dizer o quê? A Orfa e também a Ruth. Deus pesou a mão sobre mim. Deus não pesou a mão nenhuma. O esposo dela morreu por consequências do lugar. Os 2 filhos morreram por consequências do lugar. É tanto que 10 anos depois, o problema que estava faltando pão em Belém, ela foi embora. Mas Deus, 10 anos depois, Deus voltou a multiplicar o pão em Belém. Então, meu irmão, lembra de domingo? Que às vezes nós somos conhecidos, o verdadeiro servo de Deus, e um homem, uma mulher, é conhecida ou conhecido, não nos momentos bons da sua vida, quando sua poupança está cheio de euro, cheio de dólar, não é? O cruzeiro não, porque o cruzeiro cai mais do que puleiro de pato. Mas, quando os momentos são ruins, difíceis, quando os momentos são difíceis na nossa vida, e que você se mantém em pé e fiel a Deus de todo o seu coração, amém? Não se deixando ser abatido por coisa nenhuma, principalmente pela tristeza. É verdade que nenhum de nós podemos jogar a tristeza fora do nosso carro, de maneira nenhuma, mas nós podemos impedi-la que ela dirija a nossa vida. De maneira nenhuma, ela existe, não é? E visita-nos, de vez em quando ela nos visita, inclusive com notícias tristes, inclusive de morte. Mas ela, aliás, não pode assumir a direção da sua vida. Você tem que acordar e dizer: eu me acordei porque o teu poder que me sustentou durante toda a noite, meu Senhor. E eu tenho certeza que eu vou apresentar minha oração agora ao Senhor de manhã logo cedo. Senhor, me guarde dos malfeitores. Me guarde, Senhor, guarda a mim, guarda a minha família, guarda meus filhos. Cubra-nos com teu sangue. Se Satanás mandar algum mensageiro para acertar a vida dos teus servos, Senhor, cega eles. E eu tenho a certeza, você nem saiu de casa ainda, mas você diz: eu tenho a certeza que eu vou chegar à noite nessa cama onde eu estou, e eu vou dormir novamente, porque o meu Deus é quem me sustenta. É Deus que me protege. E é verdade, você acreditando ou não. Então, meus irmãos, olha só, o cristianismo, para que nós estejamos preparados, para depois não dizer como Noemi: Deus pesou a mão dele sobre a minha vida. A minha vida está toda arrebentada hoje por causa de Deus. Mas não é mesmo. Desde quando Deus quer ser o mal? Me prova. Ixi, menina, que eu tô... E eu nem comi cuscuz ainda. Imagina quando eu comer. Vou direto para Marvel. Ser um personagem da Marvel. Eu até esqueci o que eu ia falar. Glória a Deus. Porque não era para falar mesmo. Mas enfim, nós vamos dizer que estamos vivendo momentos difíceis. Sim, lembrei. Glória a Deus. Estamos vivendo momentos difíceis por causa de Deus? Que Deus é esse? Esse Deus não se vai, não. Se o Deus que eu estou pregando aqui nessa noite, que a primeira igreja batista prega, se ele está amaldiçoando você, vai embora para sua casa. Aqui não é lugar para você estar. Esse Deus não presta.
Porque Deus quer levar você para o céu. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer surpreender você não com coisas ruins. Deus quer surpreender você com coisas boas. Está difícil a sua vida. Não tem solução, não tem dinheiro, não tem nada. E Deus olha você com um pouquinho de óleo em casa e Deus diz assim: o que é que você tem? Eu só tenho um pouquinho de azeite. Ele faz o azeite multiplicar, faz você vender o azeite, paga todas as suas despesas, suas dívidas e ainda tem dinheiro para viver o resto da sua vida. Por segurança, isso é o Deus que a gente serve. O Deus do impossível. Aconteceram as coisas ruins, confie em Deus. Tem um momento difícil na sua vida, entregue a Deus. É ruim, claro que é ruim, mas entregue a Deus, porque Deus vai transformar de uma maneira sobrenatural, em algo extraordinário, que você chora hoje, mas você vai se alegrar amanhã, porque você vai dizer: agora eu estou entendendo, Deus, o que o Senhor fez. E eu quero te agradecer por aquele momento difícil que eu passei. Aleluia, glória a Deus. Então, é nessa maneira que Cristo vai instruir os discípulos. Veja aí em João, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 ao 21. Ele diz o seguinte, João 15, 18, 21. Ele está dizendo, versículo 18. Se o mundo os odeia, preste atenção, leia todo mundo aí. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Quem está dizendo isso é o próprio Cristo. 19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele, o mundo, os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, por quê? Por quê? O que está aí na sua Bíblia? Porque eu escolhi vocês. Foi eu que escolhi vocês, diz o Senhor. Então vocês não pertencem mais ao mundo, porque eu mudei a vida de vocês. Aleluia, glória a Deus. Tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Versículo 20. Lembrem-se das palavras que eu lhe disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se perseguiram também a mim, perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a vocês. Versículo 21. Tratam assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Então, cristianismo, irmão, nesse cristianismo, desculpe a expressão, mas eu não consigo, não é? É um cristianismo fuleira. Esse cristianismo que só prega coisa boa, vida boa. Você vem para a igreja, eu vou me divertir lá, e nada da palavra. Não prega a palavra como é para pregar. E saibam, onde se prega a palavra, nem todo mundo gosta. Nem todo mundo gosta. É festa do começo ao fim, aí no final tem 10 minutos da pregação da palavra. Deus abençoe você, todo mundo empolgado. Mas a força para viver, a força para testemunhar de que Cristo mudou a sua vida, onde está? Se o sustento vem pela pregação da palavra. Então, irmãos, atenção. Eles deveriam alegrar-se naquele tempo como nós também nos alegramos nos dias de hoje. Temos sido dignos de compartilhar os sentimentos de Jesus Cristo. Que sentimento é esse? Que Cristo sofreu. Ele sofreu e foi crucificado. Essa é a honra que nós temos de pregar esse mesmo sentimento de dignidade, de pregar que o nosso Senhor, Ele sofreu na cruz, mas também que Ele ressuscitou. E aquele que crê no Filho de Deus também ressuscitará no último dia. E a morte não tem mais poder. Mesmo quando esse tabernáculo se desfizer, nós temos um edifício preparado no céu para todo o seu povo. E João diz: Senhor, de onde vem essa multidão incontável? Ele vem porque tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. É por isso que são vestes brancas. São vestes brancas, porque o meu sangue purificou suas vidas, sua alma. Isso aqui é o belo. Isso aqui é o belo da vida. Então, irmãos,
Aqui o versículo 5 a 8, ele diz, senão nosso esforço vai ser inútil. Nosso esforço vai ser inútil. Então a preocupação de Paulo é que os tessalonicenses não pudessem ceder às tentações. Sabe por quê? Porque quando Paulo está preocupado com isso, Paulo já está na mente dele a apostasia, porque o grande problema seria também naquela época do primeiro século, como aconteceu, como também a apostasia nos fins dos tempos, porque antes da volta de Jesus, importa que aconteça a apostasia. São duas coisas, presta atenção, são duas coisas que vão acontecer antes da volta de Jesus. São dois sinais fortíssimos. Primeiro é a apostasia, quando a igreja que levantou sua mão, que diz, eu creio no Cristo Todo-Poderoso, esse povo vai se afastar e vai dizer, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de pastor, eu não quero mais saber de sustentar a obra missionária em canto nenhum do mundo. Esse Deus que eu preguei, eu não quero mais saber dele. E o Apocalipse capítulo 17 vai dizer que esse povo, não do mundo perdido, mas esse povo que vai negar sua fé, receberão o poder do próprio Satanás. Que tragédia, meu irmão. Que tragédia. Então, onde é que fica aquele versículo? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui eu quero prevenir todos vocês. Se no coração dessa igreja, no coração desses que me escutam, se tem esse sentimento já, não vou para a igreja não vou para a igreja não, só vou no culto de ano novo, você já está encaminhado por essa desgraça. Então, irmãos, a igreja do Senhor, a boa notícia é essa, que Jesus mudou a nossa vida, que Jesus salvou você e vai usar você para salvar muitas pessoas. Aleluia, glória a Deus por isso. Então, diz a palavra aqui que Timóteo acabou de chegar, trazendo o que? Boa notícia. Ô irmão, coisa boa é quando alguém traz uma boa notícia para a gente, não é não? Imagina você estar em casa e alguém ligar, você olha, o emprego é seu. Aí você, glória a Deus. Imagina, irmãos, que notícia. Eu estava acompanhando uma pessoa, atendendo ela como pastor, ouvindo aquela jovem, que estava num momento difícil para tomar uma decisão sobre o seu casamento, que ela ia se casar, que é um momento difícil para uma jovem, claro, é a vida dela, não é? Muita coisa que envolve num casamento. E eu ali aconselhando, de repente eu recebi uma ligação. Que ligação foi essa? Pastor Evandir, eu digo, sou eu. Pastor, cadê seu passaporte? Eu digo, que passaporte? Se da Ilha do Bispo para Tibiri não precisa passaporte. Não precisa. Eu vim de barco, pela maré, Rio Paraíba, chego aqui, sem nenhum problema. Se você não está sabendo nada não, eu disse, eu não. Pastor, você foi contemplado com uma viagem para Israel. Irmão, eu não acreditei. Quer dizer, acreditei e não acreditei. Sabe como é? Você já passou por isso? Quem já passou por isso? Levante sua mão, quem já passou por isso? Você diz, é me belisca, será que isso é verdade? Eu digo, como é a história, rapaz? Isso não é só para você não, é para você e sua esposa. Piorou. Eu fiquei sem estática. Aí a menina, pastor, o que foi que houve? Chega em casa, conta a Solange. Aí Solange, você procurou saber o quê? Como é? Que empresa é essa? Não sei o quê. Isso é verdade mesmo? Piorou. Porque eu digo, eu não perguntei, foi nada. Que notícia boa. Que notícia boa. E Deus me levou para conhecer um dos lugares mais lindos do planeta Terra. É o lugar onde o Senhor nasceu, viveu, sofreu, foi crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia. E eu tive a 10 metros do lugar onde ele ressuscitou. E a Bíblia diz claramente que é uma montanha feita uma caveira. E é uma caveira igualzinho. É igual a caricatura de uma caveira, tem 2 buracos feitos olho, um nariz e uma boca. Está lá, meu, estava soterrado, mas Deus fez o homem escavar aquilo ali para mostrar o seu poder e a sua glória. Como é bom. Quantos já receberam notícia boa aqui? Levante sua mão. Quantas? Olha aí. É de emprego, é de saúde, é de um amigo que voltou, que estava longe, voltou. Tanta coisa boa. A mulher, quando chega a sua esposa, diz, eu estou grávida. Eu fiquei doido quando sua mãe estava grávida. Meu Deus do céu. Minha primeira filha, era tudo que eu sonhava, era ser pai. Como é bom a gente receber uma notícia boa, irmãos. Não é? E maior do que tudo isso é receber a palavra de Deus, a palavra da salvação para aquele que crê. Aleluia. Então,
Caminhando aqui por fim. Por isso Paulo vai dizer, tenham bom ânimo, irmãos, de Tessalonicenses. Quando ele sabe da notícia, que ele pensou que tinha acontecido tudo, que tinham perseguido, tinham matado o povo todo que ele ganhou para Cristo. E quando Timóteo chega, trazendo boas notícias, o povo de Tessalonicenses não é crente normal não, meu irmão. Pensa nos crentes labareda de fogo. É um povo crente, testemunha, prega e sabe da salvação como algo indizível ao ponto da fé. Coisa linda é ver a igreja de Tessalonicenses, Paulo. O povo ficou entusiasmado, meta a caneta para cima, preparando mais ainda o povo para resistir os dias maus. Então, irmãos, é algo maravilhoso. Por isso que Paulo vai dizer, tenhamos bom ânimo. Por quê? Porque Paulo estava ansioso. Quantas vezes nós que somos crentes ficamos ansiosos, achando que as portas não vão se abrir para a gente. Nós servimos um Deus que abre a porta e ninguém fecha. E que nós temos a certeza absoluta que está tudo fechado, mas você tem a certeza que Deus vai abrir. Ele vai abrir. E ele diz, olha, pode ser a montanha do tamanho do mundo, se você tiver uma fé bem pequenininha em mim, você vai orar, e essa montanha vai sumir da sua frente, ou seja, os Golias vão sair da sua frente. Você apenas com uma pedrinha, você bota ele abaixo. Então, irmãos, é essa grande beleza que nós temos diante de um Deus Todo-Poderoso, e não se deixar levar por essas coisas. Então, o que é que Paulo está vivendo aqui? Ele está vivendo momentos de ansiedade, de pressão, com medo da perseguição, claro, de ser morto, e ao mesmo tempo pensando na igreja, nos crentes de Tessalonicenses, pensando naquele povo, meu Deus, como vai ser? E essas palavras aqui que Paulo está se referindo, é anaque, e a outra é tilipsis, que quer dizer ansiedade e tribulação. Quantas vezes nós não ficamos ansiosos? Vocês olham assim, aí pastor, pastor é uma bênção de Deus, né? Pastor é uma bênção de Deus, mas vocês não sabem os momentos de ansiedade que eu vivo. Vocês não sabem o momento de ansiedade. Não é só com a minha vida não, mas é com a vida de vocês também. Eu fico preocupado com a vida de vocês. Eu fico preocupado com o meu testemunho. Eu fico preocupado com o testemunho de vocês. Para que ninguém chegue assim, só aconteceu um desmantelo na vida de A, de B, de C. Que tristeza, irmão. Não é? Nas redes sociais. Olha, pastor, esse é o crente da sua igreja? Meu Deus, eu tenho medo disso, é verdade, eu tenho medo. Vou dizer que eu não tenho. Eu vou dizer, glória a Deus. De maneira nenhuma, eu vou ficar triste, eu fico ansioso com isso. Nem aconteceu, mas eu fico ansioso. E quando já aconteceu no passado, com alguns que se desviaram da fé, que triste, ansioso, preocupado, orando para que eles voltem. Orando para que eles voltem. Deus sabe o que eu estou dizendo. Se eu estiver mentindo aqui, que ele me mate agora. Eita. Então, Deus sabe o que eu estou falando. Não é? Então, você vive ansioso? Claro que você vive ansioso também. Você vive preocupado? Vive também. Com tudo a gente vive preocupado. Mas o que é que Paulo, a lição que ele dá para a gente, é que quando ele estava vivendo e passando por essa tribulação, não é? E essa pressão, Deus estava cuidando do povo de Tessalonicenses. Você está preocupado com o quê, meu irmão, nessa noite? Se você está tudo bem, glória a Deus. Você está preocupado com alguma coisa? Está ansioso com alguma coisa? Ou faz tempo que você não tem a resposta de Deus para alguma coisa? Descanse. Descanse. Vamos dizer, descansemos no Senhor. No 3. 3. Descansemos no Senhor. Vamos dizer mais calmo, mais calmo. Respire. Bem calmo. 3. Descansemos no Senhor. Deus tem tudo sob controle. Aleluia. Né? Então, 1 Tessalonicenses 3:9, que é o texto que nós estamos
pensando aqui nessa noite sobre as boas notícias e os dias sem esperança para aqueles que não têm Cristo. Claro, que não tem Cristo no coração. Que adianta? Que adianta? Que adianta você estar dentro de um caixão morto e o povo que está ao seu lado, todo mundo triste, porque não tem certeza nenhuma, nem esperança nenhuma. Mas quando você vai para o enterro de um cristão, está todo mundo ali, assim, calmo, sereno e tranquilo. Porque nós somos seres humanos, estamos sofrendo, mas não desesperados, porque nós sabemos que um dia nós vamos ver nossos irmãos, nossos parentes queridos, que foram salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Não é? Então, 1 Tessalonicenses 3:9, olha o que é que a Bíblia diz. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Olha só, irmãos, a coisa agora é invertida. Paulo está agradecendo a Deus pelo povo. Deus, muito obrigado, porque o povo deu um resultado de adoração a Deus. Aí Paulo diz, puxa, como é que nós temos que suficientemente, olha, ser grato a Deus por isso? Então, irmãos, fechando aqui o versículo 10, o desejo de Paulo aqui, irmãos, é que nós devemos seguir o exemplo dele de fé, de descansar no Senhor, confiar em Deus e pregar a palavra. O desejo de Paulo aqui também, nesse texto, é ver que os tessalonicenses não tinham como objetivo principal satisfazer o ego deles, de serem visitados por Paulo. Não era isso, mas de vê-lo bem, porque foi o próprio povo que escoltou o apóstolo Paulo com toda a proteção. Olha só que carinho, com proteção, vamos proteger esse homem, porque esse homem é de Deus, vamos proteger ele. Caminhou ele com segurança, escoltaram ele para que nenhum mal acontecesse a ele. Coisa linda. Então nós devemos confiar em Deus, ver esse exemplo, tanto de Paulo como da igreja de Tessalonicenses, irmãos. Não é? Então, concluindo aqui, é comum nos dias de hoje nós encontrarmos cristãos com dúvidas acerca de sua fé, né? Duvidando, inclusive, que Cristo ainda não está às portas, que Ele não vai voltar, ou que Ele não ressuscitou, ou que Ele não tem poder para te salvar. Permaneçamos firmes na fé, no Filho de Deus, em sua salvação e seguros da sua volta para buscar a sua igreja. Amém? Feche seus olhos e adore o Senhor. Então, o que faremos suficientemente agora? Nós não temos outra coisa a não ser a sua voz. A sua voz para dizer a Deus, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. E eu quero também dar a oportunidade, se há alguém aqui nessa noite que quer receber Jesus Cristo em seu coração como Senhor e Salvador da sua vida, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Se há alguém, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Se tem alguém afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar nessa noite, dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Alguém, corajosamente, alguém, dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Alguém nessa noite que quer orar especificamente, levanta a sua mão por alguém. Você está precisando de alguma coisa. O que é que você está passando na sua vida? Levanta a sua mão assim, apresenta a Deus. Não é? Diga, Deus, é isso aqui, Deus, que está me preocupando. É isso aqui, Deus, que me tira a alegria da minha vida. Não sei, de repente pode ser a sua casa, pode ser o seu trabalho. Não sei o que é. Não é? Pode ser as tentações da vida, não sei. Coloque diante do Senhor nesse momento e apresente a Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse dia tão maravilhoso. O primeiro dia da semana nós estamos aqui na tua casa de oração. Ó Espírito de Deus, nós sabemos que o Senhor nos visita, que o Senhor está aqui nessa noite no nosso meio. Mas nós queremos te pedir, Senhor, consola-nos, conforta-nos. Enche-nos do teu poder, enche-nos, Senhor, da tua graça.
e que a fé que nós temos no Senhor faça cada dia nós desfrutarmos, Senhor, de gratidão ao Senhor pela tão grande salvação que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, que nós nos alegremos quando estivermos estudando a Tua palavra, quando estivermos testemunhando de Jesus para as pessoas que não conhecem o Senhor, que possamos anunciar Cristo em tempo e fora de tempo. Não existe horário certo para falarmos Tua palavra, Deus. Então, meu Senhor, toma a Tua igreja nesse momento, aqueles que estão, ó Deus, enfrentando alguma luta de enfermidade, ó Espírito de Deus, toma os Teus filhos, as Tuas filhas em Tuas mãos, consola eles, elas, Deus, derramando a Tua graça de conforto, consolo e segurança. Deus, desperta no nosso coração esse descanso, essa confiança num Deus que tudo pode, trazendo aos Teus filhos, Senhor, a tranquilidade e a paz no seu coração, descanso, o refrigério, que eles sintam nesse momento o soprar do Teu Espírito em suas almas, e que eles cheguem em casa, Deus, desfrutando da gratidão, do conforto de uma vida simples, como cristãos aqui na terra, uma vida de piedade, dividindo o nosso pão, orando pelas pessoas, ajudando outras pessoas, abençoando Deus com oração, abençoando Deus financeiramente as pessoas, para o louvor da Tua glória, Senhor, numa vida simples, numa vida piedosa. Iremos sofrer por isso? Claro, mas a Tua palavra diz que por causa disso, nós somos mais do que vencedores, por aqueles que venceu em nosso lugar. Leva os Teus filhos em paz, Senhor, e que eles tenham uma semana maravilhosa na Tua presença. Dá ordem aos Teus anjos, Senhor, para nos livrar de todo o mal. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Teu Santo Espírito, Senhor, esteja sobre a Tua igreja,